Se eu te disser que tinha uma época em que a moeda da Alemanha valia tão pouco que os alemães a utilizavam para fazer fogo, para fazer lareira e para se proteger do frio, vocês acreditariam em mim? É sobre esse período que a gente vai falar nesse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Conversani, sou assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos Ambima. Vamos falar dessa época então que foi muito difícil para a Alemanha, a época que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, a época da hiperinflação. Para isso, nós temos que compreender o conceito de hiperinflação. Sabemos que inflação é a desvalorização do dinheiro. Hiper dá a ideia de alguma coisa que acontece de uma maneira muito forte, muito grande. Hiperinflação seria como uma hiperdesvalorização do dinheiro. E é um consenso que ocorre hiperinflação quando os preços, ao mês, eles aumentam a uma taxa maior do que 50%. Então, se a inflação em um mês é maior do que 50%, a gente tem a hiperinflação. Para que a gente compreenda essa questão, a gente tem que voltar lá para agosto de 1914. Nessa época, a moeda lá da Alemanha, que era também chamada de Goldmark, a moeda ela podia ser convertida em ouro, ou seja, o lastro da moeda era em ouro. A gente sabia que o que estava por trás, que dava segurança para a moeda, era o ouro, por conta da conversibilidade. No entanto, o governo alemão, em agosto de 1914, proibiu essa conversibilidade. Então, a moeda que os alemães tinham não poderia mais ser convertida em ouro, o que gerava uma insegurança muito forte. Por quê? Porque a segurança da moeda não era mais na commodity ouro, não era mais um ativo tão seguro. Era simplesmente a promessa de pagamento por parte do governo. Então, a moeda parou de ser chamada de Goldmark e passou a ser chamada de Papiermark. Não sei falar exatamente como se fala em alemão, né? Mas passou a ser chamada de Papiermark, dando a ideia que o lastro agora não era mais em ouro, mas era simplesmente um papel. O dinheiro, ele agora era apenas um papel. E tendo em vista que o governo, para pagar todas as despesas da guerra, porque a Primeira Guerra Mundial, ela começou lá em 1914, e a Alemanha, como participava dessa guerra, ela tinha que se endividar bastante, porque a guerra envolve vários custos. O governo precisa gastar bastante dinheiro. E um dos motivos para o governo ter proibido essa conversibilidade em ouro foi justamente para conseguir se endividar mais, para conseguir imprimir mais dinheiro e monetizar dessa forma as suas dívidas. Por quê? Porque tinha muito gasto e se endividava bastante. Se a gente considerar isso, a gente chega a uma conclusão. O lastro da moeda alemã agora não era mais ouro, mas sim a própria dívida do governo. O governo monetizava as suas dívidas. Então a garantia acabava sendo a dívida do governo. E quanto mais o governo se endividava, mais arriscado e incerto era possuir esta moeda. Então, ter a moeda alemã começou a ficar muito arriscado. E além disso, o governo imprimia dinheiro a uma quantidade bastante elevada. Então, o governo imprimia bastante dinheiro. E quais são as duas principais razões para que ocorra uma hiperinflação? Eu digo as duas principais, não as únicas, mas as principais. Primeiro, é uma impressão muito forte de dinheiro. E segunda, é a total falta de credibilidade da moeda em questão. Ou seja, ninguém confiar que ter essa moeda de fato vale alguma coisa. Alguns vídeos atrás, a gente fala um pouco sobre como o dinheiro é só um papel, basicamente. É uma promessa de pagamento. O dinheiro é um papel com tinta. Se a gente considera isso, a gente chega à conclusão que se as pessoas não confiam que ter esse papel vale alguma coisa, então o dinheiro não vale nada. Por isso que ocorre a hiperinflação. E nesse tempo, nesse período que eu estou falando agora, então a gente já começava a ver alguns sinais de que podia acontecer algo de ruim, porque o dinheiro desvalorizava gradativamente, porque a impressão do dinheiro era cada vez maior, e além disso,
a confiança que se tinha ao ter essa moeda era cada vez menor. Para ter uma ideia, pessoal, sobre como o governo gastava muito dinheiro e monetizava a sua dívida, vamos ver um número aqui. Entre 1914 e 1918, que foi o período da Primeira Guerra Mundial, a dívida pública alemã subiu de 5,2 bilhões para 105,3 bilhões para pagar as despesas de guerra. Então, olhem essa dívida, ela aumentou muito. O governo alemão, ele se endividou muito apenas com os custos de guerra. Isso é um endividamento nominal, sem considerar todos os juros dessa dívida que iam ter que ser pagos futuramente. E como o governo ele monetizava a sua dívida, como ele ia imprimindo cada vez mais dinheiro para conseguir pagar as suas dívidas, então, é claro, ocorreu inflação, e a inflação ela foi forte. Entre 1914 e 1918, a inflação ela foi maior do que 50%, e o câmbio nesse período, ou seja, o preço do dólar em relação a essa moeda, ele aumentou 84%. Ou seja, a moeda alemã ela desvalorizou 84% em relação ao dólar, ela desvalorizou a um percentual muito forte. Isso é ocasionado também por um fator essencial, a quantidade de dinheiro que a Alemanha imprimia. Era uma quantidade absurda. Para vocês terem noção, em 1914, 5,9 bilhões da moeda alemã eram impressos, estavam em circulação. 1918 subiu mais de 600%. Mas por que imprimir dinheiro gera inflação? Vamos considerar um exemplo para facilitar bastante. Estão vendo essa xícara? Estão vendo essa nota de R$100? Vamos considerar o seguinte, essa xícara é R$100 em forma de xícara. Ou seja, a xícara custa R$100, a xícara vale R$100. Ok, e esses R$100 foram obtidos através do meu trabalho e eu consegui isso. Mas vamos supor que eu simplesmente aperte em uma impressora para imprimir mais R$100, uma nota igual a essa daqui. Eu vou estar gerando mais valor ainda por meio do meu trabalho ou simplesmente vai estar saindo mais um papel pintado escrito R$100 aqui? Exatamente. Só vai estar saindo mais um papel pintado escrito R$100. Não é que realmente vai ter sido gerado mais um valor de R$100. Mas a gente sabe que até esse momento, essa xícara aqui valia R$100. Mas como foi impresso mais uma nota, e não foi através do trabalho de uma simples impressão, de uma mera impressão, é como se o valor que dessa xícara aqui, o valor de R$100, tivesse sido dissipado em duas notas ao invés de só uma nota. Então, para eu estar adquirindo essa xícara aqui, eu precisaria de duas notas de R$100, ao invés de uma nota de R$100. E é por isso que quanto mais dinheiro é impresso, maior tende a ser a inflação. Ok, mas talvez naquela época a produção estivesse bem grande. E se o governo estivesse imprimindo dinheiro, mas de fato o valor na sociedade estivesse crescendo bastante pelo aumento de produtividade? Então isso seria tão ruim, será? Bom, seria tão ruim ou não, já é um tema de outra possível discussão. Mas o ponto aqui é que na época a produção da Alemanha não estava crescendo, ela estava em decadência. Então, não só a produção estava em decadência, quanto o governo imprimia dinheiro sem parar. Então, tinha cada vez menos valor sendo gerado na sociedade e o dinheiro tinha cada vez menos valor em si mesmo. O que mostra isso? A gente pega o número aqui. Em 1920, a produção industrial ela caiu para 61% do nível de 2013. Em 1923, ela caiu para 54%. Claro, esse número aqui, ele é de depois da Primeira Guerra. Mas esse número não magicamente apareceu, não magicamente surgiu. Não é que a produção estava boa e daí do nada ficou ruim, não. Isso é resultado de uma série de medidas que foram ocorrendo ao longo desse período. Algumas em decorrência da destruição gerada pela guerra, claro, mas muito também por determinadas medidas econômicas que foram fazendo com que a produção fosse caindo cada vez mais.
E isso foi fazendo com que a Alemanha estivesse cada vez mais próxima de um colapso. Mas então, em 1918, a guerra acaba. A Alemanha ela sai derrotada da guerra. A Alemanha ela teve diversas despesas, diversas dívidas com essa guerra, que mesmo se ela tivesse vencido, ia ser muito difícil ela conseguir pagar toda essa dívida em um curto ou médio período de tempo. Ela ia precisar de muito tempo para pagar todos os juros das dívidas que ela tomou. Mas a Alemanha perdeu. A Alemanha não só perdeu a guerra, mas ela perdeu terras. Ela teve terras destruídas e teve que pagar muitas indenizações. Para vocês terem noção, 13% das terras da Alemanha foram perdidas para países rivais. Então, 13% de terras onde ocorria a produção de terras ativas, ou seja, que os alemães produziam, foram perdidas. 13% da capacidade territorial produtiva da Alemanha foi perdida. Além das outras terras comprometidas por conta da destruição gerada pela Guerra Mundial. Então, a Alemanha, em questão territorial, em questão geográfica, ela teve sua produção muito prejudicada. E isso já é um ponto que a gente tem que levar em consideração. A produção da Alemanha já vinha em decadência e agora fica pior ainda, porque ela perde muita capacidade produtiva. Além disso, a Alemanha ainda tinha que pagar indenizações dos países que venceram a guerra. Então, a Alemanha tinha um dinheiro que valia cada vez menos confiança na Alemanha, cada vez menos produção, ou seja, menos valor sendo gerado, e cada vez mais dívidas, mais dinheiro para pagar, porque além das indenizações, a Alemanha ainda tinha que pagar os juros das dívidas que ela obteve. Então, não fecha muito a conta, não está entrando dinheiro, a moeda vale cada vez menos, cada vez mais dinheiro para pagar. Então, para conseguir estar honrando com esses pagamentos, o que o governo fez? A mesma coisa que já vinha fazendo há anos. Imprime mais dinheiro. O governo começou a imprimir ainda mais dinheiro para pagar essas dívidas, para tentar manter o salário dos trabalhadores em dia. Então, o governo, ele põe mais dinheiro em circulação. Como se isso não bastasse, em 1922, a Alemanha foi acusada de atrasar pagamentos indenizatórios. A confiança da Alemanha na Alemanha já era praticamente nula, agora reduziu ainda mais. Em janeiro de 1922, tropas belgas e francesas invadiram a Alemanha, mais especificamente o Vale de Ruhr, que era o coração industrial da Alemanha. A produção já não estava muito bem, mas a pouca produção que tinha, esse era o centro. E se a Alemanha perdesse essa sua capacidade produtiva, aí a situação ficava ainda mais difícil. Se era possível ficar ainda pior, então era dessa forma. Para tentar evitar isso, o que o governo fez? O governo incentivou que os trabalhadores lá das indústrias desse vale resistissem. E qual foi a promessa para que isso ocorresse? Foi que os trabalhadores, se resistissem, eles não teriam nenhum atraso em seu pagamento. Tudo que lhes era devido seria pago no momento prometido. Mas o governo alemão não tinha dinheiro para fazer isso. O que ele faz então? Isso aí, imprime mais dinheiro, imprime muito mais dinheiro, para conseguir estar honrando com todos os seus pagamentos, até com os pagamentos indenizatórios. Para exemplificar isso, pessoal, fica aqui, entre maio de 1923 e novembro do mesmo ano, a quantidade de moeda em circulação foi de 8,610 bilhões para 400 quintilhões. E se vocês não sabem quantos zeros tem esse número, já mostra aqui, é uma quantidade muito grande, uma quantidade absurda. E de forma nada surpreendente, a inflação também foi absurda. Entre 1919 e 1923, a inflação foi de 18 trilhões por cento. E o dólar havia subido 8,9 trilhões por cento. Mas quem é que mandou, quem é que mandava, quem é que executava essas ordens para fazer com que tanto dinheiro fosse impresso? Quem é que era a mente de tudo isso? A gente pode colocar uma grande parte dessa responsabilidade no presidente da Alemanha na época, pessoal, que ele foi eleito, mas ele tinha um mandato vitalício, que era o Rudolf
Havenstein, não sei direito como se fala, mas eu vou falar desse jeito para ficar mais fácil. O Banco Central, sob o comando dele, não parava de imprimir dinheiro. Até que em 1923, novembro, o Banco Central ele foi obrigado a parar de imprimir tanto dinheiro assim. E ele precisou começar a imprimir outra moeda, o Rentemark, que tinha características diferentes da moeda que antes era circulada, que antes estava em circulação, mas o Banco Central, após a morte do Rudolf Havenstein, que morreu de ataque cardíaco nessa época, após esse período, o Banco Central ele começou a adotar algumas políticas para fazer com que a previsibilidade desta moeda em relação ao dólar fosse um pouco maior e que desse para mensurar de uma maneira um pouco mais certa, um pouco mais segura quanto que o dólar valia em relação a determinada quantidade desta moeda. Aí começou a ficar um pouco mais previsível a situação, reduzir um pouco essa hiperinflação. Foi o suficiente? Não foi o suficiente. Tanto que, alguns anos depois, ocorreu o nazismo, muito por conta de todas essas dificuldades econômicas que ocorriam na Alemanha. Se você gostou desse vídeo, pessoal, então se inscreve no canal, dê o seu like aqui, ative o sininho para receber novas notificações. E se você quiser saber mais sobre o mercado financeiro, sobre todas as consequências que medidas governamentais, de certa forma impensadas, podem gerar na economia, então conheça os nossos cursos, nossos treinamentos em nosso site, cujo link está aqui na descrição. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.